Livro de Esdras, ou Primeira de Esdras. Primeiro regresso dos cativos. O edito de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a profecia posta pelo Senhor na boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou fazer em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir-lhe um templo em Jerusalém, que fica na terra de Judá. Quem é dentre vós, pertencente ao seu povo, que seu Deus o acompanhe, suba a Jerusalém, que fica na terra de Judá, e construa o templo do Senhor, Deus de Israel, o Deus que reside em Jerusalém, que todos os sobreviventes de Judá, onde quer que residam, sejam providos pelos habitantes da localidade onde se encontrarem, de prata, ouro, cereais e gado, bem como de oferendas voluntárias para o templo de Deus, que reside em Jerusalém. Então, os chefes de família de Judá e de Benjamim, bem como todos os sacerdotes e os levitas, principalmente todos aqueles cujo Espírito de Deus havia tocado, prepararam-se para ir reedificar o templo do Senhor em Jerusalém. Todos os que habitavam pelas redondezas ajudaram-nos, dando-lhes prata, ouro, bens diversos, gado, cereais e coisas preciosas, além das outras ofertas voluntárias. O rei Ciro entregou também os utensílios que Nabucodonosor tinha trazido do templo do Senhor em Jerusalém e tinha colocado no templo de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, mandou-os entregar pelas mãos de Mitridates, o tesoureiro, o qual os entregou a Sassabassar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram em número de 5.400. Tudo levou Sassabassar quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Lista dos repatriados. Entre os cativos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deportado para a Babilônia, foram os seguintes os habitantes da província que se puseram a caminho para voltar a Jerusalém e a Judéia, cada um para a sua cidade. Voltaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naanami, Mardoqueu, Beusã, Mesfar, Beguai, Reum e Baana. Número dos homens do povo de Israel: 335 filhos de Faros, 2.172 filhos de Safatias, 372 filhos de Areia, 775 filhos de Faabe e Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.812 filhos de Elã, 1.254 filhos de Zetua, 945 filhos de Zacai, 760 filhos de Bani, 642 filhos de Bedai, 623 filhos de Asgabe, 1222 filhos de Adonicã, 666 filhos de Beguai, 2056 filhos de Adim, 454 filhos de Ater, do ramo de Ezequias, 98 filhos de Bezai, 323 filhos de Jora, 112 filhos de Azum, 223 filhos de Gebar, 95 filhos de Belém, 123 os homens de Netofa, 56 os homens de Anatote, 128 filhos de Bet-Asmote, 42 filhos de Cariatarim, de Cafira e de Berote, 743 filhos de Ramá e de Geba, 621 homens de Macmas, 122 filhos de Betel e de Ai, 223 filhos de Nebo, 52 filhos de Megbis,
156 filhos de Ouro Elã, 1254 filhos de Arim, 320 filhos de Lod, de Adid e de Ono, 725 filhos de Jericó, 345 filhos de Senaá. Sacerdotes, filhos de Jedaías, da casa de Josué, 973. Filhos de Emer, 1052. Filhos de Fassur, 1247. Filhos de Arim, 1017. Levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74. Cantores, filhos de Asaf, 128. Porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teomon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, ao todo 139. Natineus, filhos de Sia, filhos de Assufa, filhos de Tabaote, filhos de Ceros, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Acube, filhos de Agabe, filhos de Semlai, filhos de Anã, filhos de Gidel, filhos de Gaer, filhos de Raías, filhos de Racim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Uza, filhos de Fazéia, filhos de Besai, filhos de Azena, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bakbuk, filhos de Hacufa, filhos de Harur, filhos de Baslut, filhos de Maída, filhos de Arsa, filhos de Bercos, filhos de Císara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atita. Os filhos dos escravos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soreret, filhos de Feruda, filhos de Jala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Atil, filhos de Fokeret Asserebaim, filhos de Ami. Total dos natineus e dos filhos dos escravos de Salomão, 392. Eis, descritos também, aqueles que Telmela, de Telarsa, de Querube, Adom e Emer, não se pôde saber, pertenciam ao povo de Israel, pela família ou raça de que descendiam. Filhos de Dalaías, filho de Tobias, filhos de Necoda, 652. E entre os sacerdotes, filhos de Abias, filhos de Acós, filhos de Berzelai, que assim foi chamado por ser tomado como esposa uma das filhas de Berzelai, o Galadita, eles procuraram esclarecer a sua genealogia, mas não a puderam encontrar. Assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-os de comer das coisas sagradas, até que conseguissem encontrar um sacerdote, qualificado para consultar Deus, pelo Urim e Tumim. O total do povo reunido era de 42.360 pessoas, sem contar seus escravos e escravas, em número de 7.337. Tinham consigo também 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 jumentos, 435 camelos e 6.720 jumentas. Vários chefes de família, chegando ao templo do Senhor, fizeram ofertas voluntárias para a casa de Deus, a fim de que a mesma fosse restaurada. Contribuíram para os tesouros da obra, cada um segundo suas posses, com 61.000 dáricos de couro, 5.000 de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, as pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os natineus estabeleceram-se em suas respectivas cidades. Assim, todos os israelitas habitaram, cada um em sua localidade. Primeira reorganização do culto. Tendo chegado ao 7º mês e estando os filhos de Israel instalados em suas cidades, todo o povo se reuniu como um só em Jerusalém. Então, Josué, filho de Josedeque, e seus irmãos sacerdotes, bem como Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, principiaram a reconstrução do altar de Deus de Israel e ofereceram holocaustos, como a lei de Moisés, homem de Deus, prescrevia. Reconstruíram o altar sobre as antigas bases,
porque tinham medo dos habitantes vizinhos e ofereceram holocaustos ao Senhor pela manhã e pela tarde. Em seguida, celebraram a festa dos tabernáculos, como estava prescrito, e diariamente ofereciam holocaustos de acordo com o número prescrito para cada dia. Depois disso, ofereceram o holocausto perpétuo, os da Neomênias e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, assim como os daqueles que faziam uma oferta ao Senhor. Os alicerces do novo templo. No primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, mas os fundamentos do templo do Senhor não estavam ainda colocados. Foram então contratados canteiros e carpinteiros. Deram aos sidônios e tírios víveres, azeite e vinho, para que trouxessem por mar a madeira dos cedros, desde o Líbano até Jope, segundo a autorização que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano de sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, tendo consigo seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que haviam voltado do cativeiro para Jerusalém, puseram-se a trabalhar. Os levitas, de 20 anos para cima, foram encarregados da direção dos trabalhos do templo do Senhor. Josué com seus filhos e irmãos, Cadmiel com seus filhos de Odovias, puseram-se unanimemente a dirigir os que trabalhavam na construção da casa de Deus. O mesmo fizeram os filhos de Enadad, com seus filhos e seus irmãos que eram levitas. Logo que os pedreiros lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes ornamentados para assistir à cerimônia, com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as ordens de Davi, rei de Israel. Entoaram ao Senhor este refrão de louvor, porque Ele é bom, e porque sua misericórdia com Israel permanece para sempre. E todo o povo soltou aclamações de alegria para celebrar o Senhor, por ocasião do lançamento dos alicerces de sua casa. Mas, enquanto muitos gritavam de alegria e júbilo, muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, que tinham visto o primeiro templo, choravam em alta voz, enquanto diante deles eram lançados os alicerces do novo edifício. Era impossível distinguir os gritos de alegria dos clamores daqueles que choravam, pois todo o povo gritava em altos brados, e o eco de suas vozes se podia ouvir ao longe. Interrupção dos trabalhos do templo. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, vieram procurar Zorobabel e os chefes da família e disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, porque como vós, honramos também o vosso Deus e lhe ofertamos sacrifícios desde o templo de Azaradom, rei da Assíria, que nos transportou para aqui. Mas Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam-lhes: Não é conveniente que nós e vós construamos em conjunto a morada de Deus. Nós a construiremos sozinhos ao Senhor de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Disso resultou que os homens daquele lugar intimidavam os trabalhadores do povo de Judá e os inquietavam enquanto trabalhavam. Assalariaram contra eles alguns conselheiros para frustrar sua obra. Isso durou toda a vida de Ciro, rei da Pérsia, até a de Dário, rei da Pérsia. Interrupção dos trabalhos de fortificação. Sob o reinado de Assuero, Xerxes,
Desde o primórdio do seu governo, escreveram uma carta de acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Depois, no tempo de Artaxerxes, Basilão, Mitrídates, Tabeel e seus colegas, escreveram ao mesmo Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e depois traduzida. Reúnam, governador, e o secretário Sansai escreveram a Artaxerxes a respeito de Jerusalém, uma carta que continha o seguinte: Reum, governador de Sansai, secretário e seus colegas de Din, de Afarsataque, de Terfal, de Afarsa, de Hercua, de Babilônia, de Susa, de Derra, de Elã, e o restante dos povos que o grande e ilustre Asnafar trouxe e instalou na localidade de Samaria e em outros lugares de além do rio, etc. Eis a cópia da carta que enviaram. Ao rei Artaxerxes, teus servos, os povos de outra margem do rio, saiba, ó rei, que os judeus que partiram de tua terra para vir ao nosso meio, a Jerusalém, reconstrói esta cidade maldosa e rebelde, levantando os muros e restaurando-lhe os fundamentos. Saiba também o rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, seus habitantes não mais pagarão impostos, nem tributos, nem rendas, o que ocasionará prejuízos ao rei. Nós, outros, porém, tendo em vista o sal de teu palácio que comemos, e não achando conveniente vos menosprezado, o rei, transmitimos a ti estas informações, para que mandes consultar os livros de registro de teus pais. Aí verás como esta cidade é uma localidade rebelde, funesta aos reis e às províncias, e como já nos antigos tempos se tem nela incitado rebeliões. É por isso que ela foi destruída. Nós fazemos chegar ao conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros levantados, não poderás mais conservar tuas posses do lado de lá do rio. Eis a resposta que o rei enviou ao governador Reum, ao secretário Samsai e aos seus colegas, habitantes de Samaria e de outros lugares na outra margem do rio. Saudações. Comunico que a carta que nos enviastes foi totalmente lida diante de mim. Por minha ordem, foram feitas investigações e ficou averiguado que desde os tempos mais antigos aquela cidade se sobrelevou-se contra os reis que ali se fomentaram intrigas e revoltas. Houve em Jerusalém reis poderosos, dominaram toda a terra da outra margem do rio, pagavam-lhe impostos, tributos e rendas. Consequentemente, ordenai que cessem os trabalhos dessa gente, a fim de que não se reconstrua tal cidade, até que eu dê ordens em contrário. Guardai-vos de toda a negligência no cumprimento dessa ordem, para que não aumente o prejuízo causado aos reis. Logo que a carta do rei Artaxerxes foi lida na presença de Reum, de Sansai, o secretário de seus colegas, foram com toda a pressa a Jerusalém, junto aos judeus, e os obrigaram, empregando-lhe a força e a violência, a cessar os trabalhos. Reinício dos trabalhos. A restauração da casa de Deus em Jerusalém foi, pois, interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ado, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava com eles. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, retomaram a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, com a ajuda e assistência dos profetas de Deus. Ao mesmo tempo, Tatanai, governador do lado oposto do rio, Setar, Buzanai e seus colegas vieram procurá-los e falaram-lhes assim: Quem vos deu autorização
para reconstruir o templo e levantar suas paredes. E acrescentaram: quais são os nomes dos homens que trabalham nesse edifício? Mas Deus tinha os olhos voltados para os anciãos dos judeus, e ninguém os obrigou a interromper os trabalhos, até que chegasse o relatório de Dário, a fim de que este respondesse por escrito sobre o assunto. Cópia da carta que enviaram ao rei Dário, o governador de Tatanai, da outra margem do rio, bem como Setar-Buzanai e seus colegas de Artasaque. Que também moravam na outra margem do rio. Enviaram-lhe um relatório no qual se lia o seguinte: ao rei Dário, prosperidade perfeita. Saiba o rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus. Ela está sendo reconstruída com pedras enormes e o madeiramento está já colocado nas paredes. Esse trabalho está sendo executado com cuidado e progride nas suas mãos. Por isso, interrogamos os anciãos, que vos deu autorização para reconstruir esse templo e levantar esses muros. Perguntamos-lhes também os seus nomes, para consigná-los aqui e fazê-los conhecidos de ti, pelo menos os que estão à testa deles. Responderam: somos servos do Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que há muitos anos fora construído e rematado por um grande rei de Israel. Mas nossos pais caíram na ira de Deus, do Deus do céu, o qual os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu. Este destruiu o templo e transportou o povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro ordenou a reconstrução dessa casa de Deus. E o próprio rei Ciro retirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomara do santuário de Jerusalém, e transferira para o templo da Babilônia. Foram entregues a um homem chamado Sassabassar, que foi nomeado governador. E disse-lhe: toma esses utensílios, leva-os para o templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída sobre os seus alicerces. Foi então que aquele Sassabassar veio para aqui e colocou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, depois do que, até o presente, temos prosseguido a construção, mas não está ainda terminada. Portanto, se o rei acha conveniente que sejam feitas investigações nos arquivos do rei em Babilônia, para ver se é verdade que foi ordenada pelo rei Ciro a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém, que o faça, e em seguida queira o rei transmitir-nos a sua decisão a esse respeito. Dedicação do templo. Foi então que o rei Dário emitiu um decreto ordenando que se fizessem verificações em Babilônia, na casa dos arquivos, onde os tesouros estavam depositados. E encontrou-se em Ecbátana, cidade fortificada situada na província de Média, um rolo, no qual se lia o seguinte texto: no primeiro ano de seu reinado, Ciro deu esta ordem, com relação à casa de Deus que está situada em Jerusalém. Este templo deve ser reconstruído para servir de local onde se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos devem ser restaurados. Sua altura será de 60 côvados. Terá 3 carreiras de pedra talhada e uma de madeira. A despesa será paga pela casa do rei. Outro sim, devolveremos os utensílios de ouro e prata à casa de Deus, que Nabucodonosor havia tomado no templo de Jerusalém e transportado para a Babilônia. Serão repostos no templo de Jerusalém, no mesmo lugar que se estavam, e nós os depositaremos na casa de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador de além do rio, Setar-Buzanai e vossos colegas de Arfasaque, que estáis além do rio, afastai-vos. Deixai continuar os trabalhos da casa de Deus, que o governador dos judeus e seus anciãos a reconstruam no seu lugar. Também ordeno
como é que se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus, tendo em vista a reconstrução da mencionada casa de Deus, das receitas reais provenientes dos impostos de além do rio. A despesa será fielmente paga a esses homens, a fim de que a obra não sofra interrupção. Tudo aquilo que for necessário para os holocaustos de Deus do céu, ou melhor, tudo aquilo que for necessário para os holocaustos do Deus do céu, novilhos, carneiros e cordeiros, trigo, sal, óleo e vinho, tudo lhes deve ser fornecido cada dia, sem falta, segundo a ordem dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que possam fazer oferta dos sacrifícios de bom odor ao Deus do céu, e que rezem pela vida do rei e de seus filhos. Eis o que ordeno. Além disso, se alguém modificar no que quer que seja esse dito, arranque-se uma estaca de sua casa, levante-se a mesma e seja pregado nela onde ficará pendente, e por seu crime sua casa seja transformada num montão de lixo. O Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todo rei, todo povo que ousar fazer qualquer coisa para mudar esse decreto e destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, seja ela prontamente executada. Assim, Tatanai, governador da outra margem do rio, Setar-Buzanai e seus colegas conformaram-se fielmente à ordem enviada pelo rei Dário. Os anciãos dos judeus puseram-se a construir o templo e fizeram progresso, sustentados pelas profecias de Ageu, o profeta, e de Zacarias, filho de Ado. Prosseguiram a construção, segundo a ordem do Deus de Israel e segundo a ordem de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminou-se o edifício no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os demais repatriados celebraram com júbilo a dedicação dessa casa de Deus. Ofereceram, por ocasião dessa dedicação, 100 touros, 200 carneiros, 1.400 cordeiros e 12 bodes como vítimas pelos pecados de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes segundo as suas classes e os levitas segundo as suas divisões, para celebrar o culto de Deus em Jerusalém, de conformidade com as prescrições do livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas, sem exceção, tinham-se purificado. Todos estavam puros. Imolaram a Páscoa por todos os repatriados, pelos seus irmãos, os sacerdotes e por si mesmos. Os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro comeram sua Páscoa, bem como todos aqueles que tinham rompido com as práticas impuras dos povos da região e se haviam unido a eles para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com júbilo durante 7 dias a festa dos ázimos, porque o Senhor os havia consolado, fazendo com que o coração do rei da Assíria se inclinasse em favor deles, para confortá-los no trabalho de reconstrução da casa do Deus de Israel. Chegada de Esdras a Jerusalém. Após esses acontecimentos, sob o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, chegou Esdras, filho de Saraías, filho de Azarias, filho de Eucias, filho de Selum, filho de Sadoque, filho de Aquitobe, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Mariote, filho de Zaraías, filho de Oze, filho de Bosse, filho de Abissui, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras vinha da Babilônia. Era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor, seu Deus, repousasse sobre ele, o rei concedeu-lhe tudo o que pediu.
Com ele, vários israelitas, sacerdotes e levitas, cantores, porteiros e natineus, voltaram para Jerusalém, no 7º ano do rei Artaxerxes. Chegou Esdras a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Foi no 1º dia do 1º mês que ele partiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porque a mão benevolente de seu Deus estava com ele. Esdras se tinha aplicado de todo o coração a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel as leis e as prescrições. Eis a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, versado no conhecimento do texto da lei do Senhor e de suas prescrições, concernentes a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba versado na lei do Deus do céu, saudações. Dei ordem para que deixassem partir contigo todos aqueles do povo de Israel, seus sacerdotes e seus levitas, residentes em meu reino, que desejavam ir a Jerusalém. Pois foste enviado pelo rei e seus 7 conselheiros para fazer uma inspeção em Judá e em Jerusalém, e para ver como está sendo observada ali a lei de teu Deus que tens em tuas mãos. Levarás a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros ofereceram espontaneamente ao Deus de Israel, cuja morada fica em Jerusalém, bem como todo o ouro e a prata que encontrastes por toda a província da Babilônia, e por fim, os dons voluntários que o povo e os sacerdotes ofereceram livremente para a casa de seu Deus, em Jerusalém. Por conseguinte, cuidarás de comprar, com esse dinheiro, novilhos, carneiros, cordeiros, bem como as oferendas e as libações, e as oferecerás em Jerusalém, no altar da casa do vosso Deus. Com o restante do dinheiro e do ouro, fareis o que parecer melhor a ti e a teus irmãos, em conformidade com a vontade de vosso Deus. Os utensílios que te foram entregues para o serviço da casa de teu Deus, tu os depositarás diante do Deus de Jerusalém. Quanto às outras despesas que deverás fazer para o templo de teu Deus, tu as providenciarás por meio dos recursos que o tesouro real te fornecerá. Ademais, eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros e além do rio, que entreguem pontualmente a Esdras, o sacerdote, escriba versado na lei do Deus do céu, tudo o que ele solicitar, até a quantia de 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo o que prescreveu a Deus do céu para a sua casa seja fielmente observado, a fim de que a cólera divina não se desencadeie contra o reino, o rei e seus filhos. Por fim, notificamo-vos de que não se deverá lançar imposto algum, nem tributo, nem encargo sobre qualquer dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, natineus e servos dessa casa de Deus. E tu, Esdras, segundo a sabedoria de teu Deus que te foi dada, estabelecerás juízes e magistrados para fazer justiça a todo o povo da outra banda do rio, a todos aqueles que conhecem a lei de teu Deus, e tu deverás ensinar aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei de teu Deus e a lei do rei será castigado rigorosamente, seja com morte, seja com um desterro, seja com uma multa ou mesmo com a prisão. Narração da viagem de Esdras. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar a casa do Senhor que está em Jerusalém, e que fez-me obter o favor do rei, dos seus conselheiros e de todos os mais poderosos oficiais do rei. Enchi-me, pois, de coragem, porque a mão do Senhor meu Deus estava comigo, e reuni os chefes de Israel para que partissem comigo. Eis, com sua genealogia, os chefes de família que partiram comigo da Babilônia, sob o reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Tamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus.
que descendia de Sequenias. Dos filhos de Faros, Zacarias, com ele 150 homens inscritos no registro da família. Dos filhos de Faate Moabe, Elioenai, filho de Zaraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Zetua, Sequenias, filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Abed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elã, Isaías, filho de Atalia, e com ele 70 homens. Dos filhos de Safatias, Zebedias, filho de Miguel, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Abdias, filho de Jaiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Salomite, filho de Josfias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bedai, Zacarias, filho de Bedai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Essetã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicã, os últimos, dos quais são estes os nomes: Elifalete, Jeiel e Semeias, e com eles 60 homens. Dos filhos de Begai, Utai, filho de Zacur, e com eles 70 homens. Reuni-os perto do riacho que corre para Ava, e ali acampamos por 3 dias. Tendo observado o povo e os sacerdotes, não encontrei entre eles nenhum dos filhos de Levi. Então mandei procurar os chefes Eliezer, Ariel, Semeias, Eunatã, Jaribe, um outro Eunatã, Natã, Zacarias e Mesolã, bem como Joiaribe e Eunatã, doutores da lei. Enviei-os ao chefe Ado, que residia em Casfia. Ditei-lhes as palavras que deveriam dizer a Ado e seus irmãos, os natineus, residentes em Casfia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. E como a mão benfazeja de nosso Deus estivessem conosco, trouxeram eles um homem inteligente dentre os filhos de Moole, filho de Levi, filho de Israel, Asabias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Asabias, junto com Isaías, dentre os filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos, em número de 20. Dentre os natineus, que Davi e os chefes tinham entregue para os serviços dos levitas, 220 natineus, todos designados por seu nome. Ali, junto ao riacho Ava, publiquei um jejum, a fim de nos humilharmos diante de nosso Deus e implorar dele uma feliz viagem para nós, nossos filhos e para todos os nossos bens. Tive vergonha, com efeito, de pedir ao rei uma escolta e cavaleiros para nos proteger contra os inimigos durante o trajeto, porque havíamos dito ao rei: a mão de nosso Deus protege com sua bondade todos os que procuram, mas sua força e sua cólera se fazem sentir em todos aqueles que o abandonam. Por isso, jejuamos e invocamos o nosso Deus, e ele nos ouviu. Escolhi 12 chefes dos sacerdotes, Serebias e Asabias, e mais 10 de seus irmãos. Diante deles, pesei a prata, o ouro e os utensílios dados em oferenda para a casa de nosso Deus pelo rei, seus conselheiros e seus príncipes, bem como pelos israelitas que ali se encontravam. Entreguei-lhes o peso de 650 talentos de prata, utensílios de prata do peso de 100 talentos de ouro, 20 talentos de ouro, valendo 1000 dáricos, e 2 vasos de um bronze muito claro e brilhante, tão belo como o ouro. E disse-lhes: vós sois santos diante do Senhor. Vós sois santos diante do Senhor. Estes utensílios são consagrados. Esta prata e este ouro são uma oferta espontânea feita ao Senhor, o Deus de vossos pais. Guardai-os com cuidado, até o momento em que vós o pesareis diante dos chefes dos sacerdotes e levitas, e diante dos chefes da família de Israel, em Jerusalém, nas salas da casa do Senhor.
Os sacerdotes e levitas receberam, pois, o ouro, a prata e os utensílios assim pesados, para levá-los a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Partimos do riacho de Aava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A mão de nosso Deus nos protegia e nos salvava das mãos dos inimigos e de suas emboscadas durante o trajeto. Chegados a Jerusalém, repousamos durante 3 dias. Ao quarto dia, a prata, o ouro e os utensílios foram pesados na casa de nosso Deus e entregues a Mermote, filho de Urias, o sacerdote. Ele tinha consigo Eleazar, filho de Finéias, e com eles os levitas, Josabade, filho de Josué, e Noodaías, filho de Benui. Tudo foi contado e pesado. E ao mesmo tempo, o peso total foi consignado por escrito. Os exilados que voltavam do exílio, homens nascidos no cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 touros por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes pelos pecados, tudo em holocausto ao Senhor. Entregaram o decreto do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio. Estes deram seu apoio ao povo e à casa de Deus. Os mandamentos mistos. Após todos esses acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram-me: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se conservaram afastados dos habitantes desta terra. Imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram, entre as filhas deles, mulheres para si e para seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com a dos habitantes destas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei consternado. Ao redor de mim, reuniram-se todos aqueles que temiam as palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Na hora da oblação da tarde, levantei-me de minha aflição com minhas vestes e meu manto rasgados. Então, caindo de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e de confusão para levantar minha face para vós, meu Deus, porque as nossas iniquidades acumularam-se sobre nossas cabeças e nosso pecado chegou até o céu. Desde o tempo de nossos pais até o dia de hoje, temos sido gravemente culpados. Por causa de nossas iniquidades, fomos escravizados, nós, nossos reis e nossos filhos. Fomos entregues à mercê dos reis e de outras terras. A espada, ao cativeiro, a pilhagem e a vergonha que nos cobre ainda hoje. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, testemunhou-nos por um momento a sua misericórdia, permitindo que subsistisse um resto dentre nós e concedeu-nos um abrigo em seu lugar santo. Nosso Deus quis assim fazer brilhar aos nossos olhos a sua luz e nos dar um pouco de vida no meio da nossa servidão. Sim, somos escravos, mas nosso Deus não nos abandonou em nosso cativeiro. Ele nos concedeu a benevolência dos reis da Pérsia, dando-nos vida bastante para reconstruir a morada de nosso Deus, reerguer as ruínas e também nos concedeu um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Agora, ó Deus nosso, que mais poderemos dizer depois de tudo isso? Abandonamos os mandamentos que vós nos destes por meio de vossos servos, os profetas, que diziam: a terra em que ides entrar para dominar como possessão vossa é uma terra de impureza, contaminada pelas imundícies dos povos dessas regiões, pelas abominações e impurezas
com que a encheram de uma extremidade à outra. Não deis, pois, vossas filhas e seus filhos, nem tomei as suas filhas para vossos filhos. Não vos preocupeis com vossa prosperidade e seu bem-estar, para que vos torneis fortes e comais os bons produtos dessa terra, a qual transmitireis para sempre como herança aos vossos filhos. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más ações e nossa grande culpabilidade, vós nos conservastes, ó nosso Deus, mais do que mereciam as nossas iniquidades, e deixastes subsistir um resto dentre nós. Poderíamos recomeçar a violar nossas leis, aliando-nos a esses povos abomináveis? Não vos irritaríeis contra nós, até nos exterminar, sem deixar um sobrevivente que pudesse escapar? Senhor Deus de Israel, vós sois justo, porque presentemente nada mais somos do que um resto de sobreviventes. Eis-nos aqui, diante de vós, com nossa falta, porque não poderíeis subsistir em vossa presença depois do pecado. Reforma de Esdras. Enquanto Esdras, prostrado diante da casa de Deus, havia chorado esta prece e esta confissão, foi-se reunindo em torno dele uma multidão numerosa de israelitas. Eram homens, mulheres e crianças, todos chorando. Então, Sequenias, filho de Jaiel, dos filhos de Elã, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós pecamos contra o nosso Deus, tomando por mulheres as estrangeiras pertencentes ao povo da terra. Entretanto, resta ainda uma esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus. Proponhamo-nos a mandar de volta todas essas mulheres e seus filhos, de conformidade com o teu conselho e o daqueles que têm respeito pelos mandamentos de nosso Deus. E que seja feito segundo a manda de Deus e da lei. Levanta-te, pois, para regulamentar este trabalho. Estaremos contigo, coragem e mãos à obra. Então Esdras levantou-se e fez com que os chefes dos sacerdotes, dos levitas de todo o Israel, jurassem que agiriam como acabava de ser dito. E todos juraram. Depois, deixando a casa de Deus, foi ao quarto de Joanã, filho de Eliacibe. Tendo entrado ali, permaneceu sem comer nem beber, porque chorava o pecado dos filhos do cativeiro. Publicou-se então com Judá e em Jerusalém, que todos os filhos do cativeiro viessem reunir-se em Jerusalém. Quem não comparecesse dentro de 3 dias, conforme as ordens dos anciãos e dos chefes, veria confiscados seus bens e seria excluído da assembleia dos filhos do cativeiro. Todos os homens de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Era o 20º dia do 9º mês. Todo o povo que se encontrava na praça do templo de Deus tremia, não só pela gravidade da circunstância, mas também porque estava chovendo. Esdras, o sacerdote, levantou-se e disse-lhes: Vós pecastes, tomando mulheres estrangeiras, agravando assim a culpa de Israel. Agora, compenetrai-vos de vossa falta diante do Senhor, o Deus de nossos pais, e fazei-a sua vontade. Separai-vos dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Depois disso, um pensamento. Famílias já haviam sido criadas, filhos haviam nascido, é uma confusão tremenda, né? Fazer essa separação. Mas vamos lá, os escritos bíblicos. Toda a assembleia respondeu em alta voz: Sim, devemos proceder como disseste, mas o povo é numeroso, é a estação das chuvas, e não é, pois, possível ficar-se ao ar livre. Além disso, não é trabalho de 1 ou 2 dias, porque cometemos uma grande transgressão nesse assunto. Que nossos chefes fiquem aqui para representar a Assembleia inteira, e todos aqueles que em nossas cidades receberam em suas casas uma ou mais mulheres estrangeiras, se apresentem nas datas fixadas, com os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que consigamos apartar de nós
o fogo da cólera de nosso Deus por causa dessa questão. Só Jonatas, filho de Azael, e Jaazias, filho de Tícoa, se apresentaram para contradizer essa ordem, apoiados por Mesulã e Sebetai, o levita. Os filhos do cativeiro, porém, conformaram-se. Esdras, o sacerdote, e alguns homens, chefes de família segundo suas casas, todos designados por seus nomes, puseram-se de parte e, sentando-se, começaram a examinar a questão no primeiro dia do 10º mês. No primeiro dia do primeiro mês, resolveram a questão dos homens que tinham desposado mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes encontravam-se alguns que haviam desposado mulheres estrangeiras, a saber, filhos de Josué, filhos de Josedeque e seus irmãos, entre os quais Maasias, Eliezer, Jaribe e Godolias. Estes se comprometeram a repudiar suas mulheres e ofereceram um carneiro pela expiação de sua falta. Dos filhos de Emer, Enani e Sabadias, dos filhos de Arim, Maasias, Elias, Semeias, Jaiel e Osias, dos filhos de Fassur, Elioenai, Maasias, Ismael, Natanael, Josabed e Elasa. Entre os levitas, Josabade, Semei, Selaías, chamado também Selita, Petaías, Judá e Eliezer. Entre os cantores, Eliacibe. Entre os porteiros, Selum, Telém e Uri. Entre os israelitas dos filhos de Faros, Remeias, Gesias, Melquias, Miamim, Eleazar, Melquias e Banaías. Dos filhos de Elã, Matanias, Zacarias, Jaiel, Abdi, Jarmut e Elias. Dos filhos de Zetua, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jarmut, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Abai, Atlai. Dos filhos de Begai, Mesulam, Meluc, Adaías, Jazube, Saal e Jerimote. Dos filhos de Faat-Amad, Ednas, Calaal, Banaías, Baazias, Matanias, Bezaleel, Benui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Jeias, Melquias, Semeias, Simeão, Benjamim, Meluc, Semerias, Elac. Dos filhos de Assum, Matanai, Matatias, Abade, Elifalete, Germai, Manassés, Semei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anran, Joel, Banaías, Badaías e Quelias. Vanias, Merote, Eliacibe, Matanias, Matanai e Jazi. Dos filhos de Benui, Semei, Selemias, Natã e Adaías. Dos filhos de Zacai, Sissai, Sarai, Azareel, Selemias, Semerias, Selum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matatias, Abade, Zabina, Gedu, Joel e Banaías. Todos esses, homens que haviam desposado mulheres estrangeiras, despediram-se com seus filhos. No próximo estaremos lendo o livro de Neemias, ou segundo de Esdras.